Saudações a todos, retomando o nosso curso de termodinâmica básica. Muito bem, então na aula anterior nós estávamos falando, durante a última aula, nós estávamos falando sobre a teoria de gases e falando que efetivamente no universo observável nós temos gases reais. Agora, como que o gás real pode ser tratado conceitualmente, fisicamente e matematicamente como um gás ideal? Primeiramente, nós devemos considerar que um gás ideal aproxima-se em termos de comportamento termodinâmico de um gás ideal à medida que a densidade volumétrica de massa do gás real tende a valores muito baixos. Então, em outras palavras, à medida que a densidade volumétrica de massa do gás real tende a zero, ou seja, diminui, não chega a zero, obviamente, não alcança zero, mas diminui expressivamente, então esse gás do tipo real tornar-se-á e comportar-se-á certamente como um gás do tipo ideal. Um outro detalhe é que a temperatura do gás real, quando a temperatura do gás real é muito maior, relativamente maior, em relação à temperatura de liquefação, e o que é exatamente a temperatura de liquefação? É a temperatura da transição de estado da matéria, denominada liquefação, que é exatamente a transição do estado de vapor e gás para o estado líquido, ou seja, o inverso do processo de vaporização, no qual a transição de fase de estado da matéria denominada vaporização é exatamente a transição do estado, a partir do estado de fluido do tipo líquido para o estado de fluido do tipo vapor. A liquefação é exatamente a transição do estado de matéria inverso, não é? Do estado de gás ou vapor para o estado de fluido do tipo líquido. Muito bem. E quando a pressão, não é, a que é submetida, ou sob a qual está submetida um determinado gás real, quando essa pressão tende a valores muito baixos, então necessariamente esse gás do tipo real comportar-se-á como certamente, indubitavelmente, como um gás do tipo ideal. Então nós apresentamos a lei de Boyle aqui nesse esquema ilustrativo laboratorial, fazendo uso de expressões relacionadas aqui à mecânica de fluidos, mais especificamente à estática de fluidos, onde H é a altura da coluna do fluido de mercúrio no estado líquido. Esse ρ, uma letra grega na sua forma minúscula, esse ρ é exatamente a densidade volumétrica de massa do mercúrio no estado líquido, e o módulo de G vetor é exatamente a aceleração do campo gravitacional, considerando previamente que o campo gravitacional aqui é do tipo constante e uniforme. E experimentalmente, sob essas condições aqui apresentadas, a lei de Boyle afirma que pressão multiplicada por volume é sempre uma constante, considerando a temperatura constante, temperatura final igual a temperatura inicial igual constante, ou seja, um processo isotérmico, processo termodinâmico isotérmico, por assim dizer. Vamos agora apresentar a lei de Charles, também obtida laboratorialmente, experimentalmente, né? Essa lei de Charles experimentalmente essa lei afirma que a pressão sob uma temperatura T dividido por uma pressão do gás sob uma temperatura T inicial, isso é igual à temperatura T final dividido pela temperatura T inicial. E isso pode ser reescrito laboratorialmente, não é? Como pressão a uma determinada temperatura T dividido pela temperatura T é igual a pressão em uma temperatura T subíndice zero, temperatura inicial dividido pela temperatura T subíndice zero, e isso é igual a uma constante. Isso é obtido laboratorialmente. Isso ocorre quando o volume final é igual ao volume inicial, ou seja, trata-se de uma transformação termodinâmica do tipo isovolumétrica, quando o volume permanece constante ao longo da transformação termodinâmica. Muito bem, e a lei dos gases ideais
vamos aqui apresentar a lei dos gases ideais, considerando que a lei de Boyle e a lei de Charles são leis obtidas laboratorialmente por meio de métodos experimentais e, portanto, não é obtida via métodos analíticos, né? Via matemática analítica, via álgebra. Muito bem, então aqui, lei dos gases ideais, nós podemos escrever lei dos gases ideais. Então aqui nós podemos escrever pressão multiplicado por volume dividido por temperatura, isso é igual a pressão multiplicado pressão inicial multiplicado por volume inicial dividido por temperatura inicial, isso é igual a uma constante numérica. Então essa é também uma lei obtida laboratorialmente, a lei dos gases ideais, inspirada e fundamentada nas leis experimentais de Charles e de Boyle. Então aqui nós temos pressão, o gráfico em duas dimensões, pressão versus volume do gás, aqui é a origem do sistema de coordenadas, e nós temos, por exemplo, esta curva e esta curva. Então aqui nós temos temperatura T, temperatura inicial. À medida que essa curva vai se aproximando das bordas aqui dos eixos de pressão e volume, a tendência é que haja variação de temperatura, e nesse caso, para cada curva dessa nós teremos uma temperatura particular, e essas curvas são denominadas de isotérmicas. Isoterma, uma curva do tipo isoterma. Esta também, ou seja, para cada isoterma nós temos uma temperatura em particular. Esta é a famosa lei dos gases ideais obtida laboratorialmente. Muito bem, então, do ponto de vista experimental, laboratorial, experimental, nós vamos aqui apresentar a constante dos gases ideais. Então, vamos considerar que para um mol de um gás, né, de um determinado gás, nós temos o seguinte: pressão, volume dividido por temperatura igual a pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial igual a constante. Que constante é essa? É a constante R. Essa constante é aproximadamente 8,314 Joule dividido por mol multiplicado por Kelvin. Kelvin é unidade de temperatura na escala absoluta Kelvin, mol quantidade de matéria e Joule quantidade de energia. Esta mesma constante R pode ser reescrita como 1,986 caloria dividido por mol multiplicado por Kelvin. Muito bem, essa é a constante universal dos gases ideais, denominada constante universal dos gases ideais. Muito bem. Isso é válido para um mol de um determinado gás. E o que é um mol? Né? Observação aqui. Um mol de partículas é igual a 6, aproximadamente 6×10 elevado a 23 partículas. Qualquer que seja o tipo de partículas, átomos, moléculas, retículos cristalinos, íons do tipo cátion, íons do tipo ânion, fônons, prótons, nêutrons, elétrons,
outras partículas retiradas, né, geradas a partir de decaimentos do núcleo, partículas subatômicas e qualquer outro conjunto de objetos, né? E aqui nós vamos se referir a esses objetos como partículas. Então, um mol de partículas é do tipo aproximadamente 6×10 elevado a 23 partículas. Então, como nós vamos generalizar, né? Vamos generalizar generalizando para n mols de partículas do gás temos. Então nós temos pressão, volume, temperatura igual a N multiplicado por R, onde N é o número de mols do gás, certo? N, número de mols de um gás ideal. Muito bem. Uma outra informação importantíssima, também obtida, analisada, calculada laboratorialmente, é de que um mol de um gás sob condições normais de pressão e temperatura, ocupa sempre o mesmo volume. O mesmo volume, a saber, o volume de um mol de um gás é aproximadamente 22,4 litros. 22,4 litros. Então, se nós considerarmos um gás ideal ou um gás do tipo real, cujas características estão muito similares e próximas a um gás ideal, e sob condições normais de pressão e temperatura, esse mol, essa quantidade equivalente a um mol das partículas que compõem o gás, essa quantidade ocupará sempre o mesmo volume, a saber, um volume de aproximadamente 22,4 litros. Ressaltando que esta medida é obtida laboratorialmente por meio de métodos experimentais adequados e apropriados. Então, vamos encerrá-lo neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.